Bom, quem são os algozes do Glauber Braga? É essa dupla, Arthur Lira e Hugo Motta, em aliança com a extrema-direita. Essa é a frente contra o mandato de Glauber Braga. O que aconteceu ontem? Um negócio, inclusive, vergonhoso, que é a... Funciona assim na Câmara, deixa eu explicar. As comissões, o Conselho não é uma comissão, mas é como se assim fosse, é uma parte, né? Comissões são instâncias abaixo da instância maior da Câmara e do Senado, que é o plenário. Então, as comissões, e tanto faz, pode ser uma comissão de Constituição e Justiça, pode ser uma CPI, ou pode ser o Conselho de Ética, eles não podem não podem funcionar paralelamente às sessões da Câmara, ou no caso do Senado também. No caso não, né? Lá no Senado a mesma coisa. Então, começou uma sessão, todas as comissões, mesmo sendo uma CPI, que seja uma CPI dramática, não interessa, tem que suspender o trabalho. Tá? Então, inclusive, tem no caso das CPIs mais relevantes, tem toda uma negociação, uma articulação para ver como é que a coisa funciona. Mas não tem conversa. Começou a sessão, acaba, a sessão do plenário, acaba qualquer reunião de comissão que esteja rolando. E as sessões da Câmara começam às 4 horas da tarde. É o acordo, né? É um acordo com força de lei, criou jurisprudência. O que fez o Hugo Motta em aliança com o Arthur Lira ontem? Inclusive porque, como a esquerda sabia, deixa eu só tirar essa foto aqui dos dois, como a esquerda, o pessoal do PT, do PCdoB, sabia que ia ser derrotado, como de fato foi, 13-5, a estratégia foi de ganhar tempo, né? Foi de postergar para, com isso, fazer a campanha aumentar e tentar ir mudando o cenário de votação. O que o Hugo Motta, em aliança com Arthur Lira e sob orientação conjunta com Eduardo Cunha, fizeram? O Hugo Motta simplesmente não abriu a sessão. Então, o que aconteceu? A sessão do plenário não foi aberta enquanto não se encerrou a votação para cassar o mandato do Glauber Braga. Então é isso, né? Então, para quem gosta do Hugo Motta, né, os governistas, no começo achavam o Hugo Motta o máximo, né? Depois ele fez aquelas sinalizações para a extrema-direita, condenaram. Depois ele fez um acordo com Lula para co-governar o país, ele, o Alcolumbre, com Lula, e voltou a ter grande prestígio com os governistas, né? Então, ontem ele mostrou qual é essa face, né? Ele faz acordo com o Lula? Claro que faz acordo com o Lula. Ele ganha demais com os acordos com o Lula. Ele ganha prestígio, ele ganha poder, ele ganha outras coisas também, né? Como o Lira ganhava nos acordos que ele faz com Lula. Mas ele é visceralmente um sujeito do centrão e, do ponto de vista ideológico, talvez até mais à direita do que o Lira. O Lira não tem essa coisa de ideologia, não. O negócio dele é business. É business. Então, é uma articulação dos dois, foi uma articulação dos dois com a participação do Eduardo Cunha, que simplesmente segurou a sessão. Enquanto não foi votado, não começou a sessão. Assim que foi votado, começaram a sessão, né, rompendo toda a regra, a jurisprudência da casa. Tá? Olha, como eu disse, um dos momentos, e a votação foi essa, 13-5. 13-5. Um dos momentos mais impactantes da sessão ontem foi exatamente o discurso da Luísa Erundina. Vou colocar um trecho, eu não vou colocar os 13 minutos, mas vou colocar um trecho aqui para que você possa, se você não assistiu, você possa acompanhar. Se você assistiu, possa rememorar e se emocionar de novo. Senhoras e senhores, deputados, deputadas, cidadãos e cidadãs que nos acompanham presencialmente ou à distância pela internet, o que está em julgamento aqui não é um mandato de um deputado, não é o mandato do deputado Glauber, não é. O que está em julgamento aqui é a democracia. Eu tenho 90 anos de vida
desse tempo de vida, mais de 50 anos, eu dediquei à luta pela democracia. Passei por algumas ditaduras militares. A ditadura Vargas, eu era criança, mas os efeitos daquele regime de força se fez sentir lá na minha pequenina vila de Uiraúna. Depois passei pela ditadura militar, civil-militar, de 21 anos de ditadura. E ainda hoje estamos assustadas com as ameaças de retrocesso que temos vivido nos dias de hoje em nosso país. 8 de janeiro passado, de infeliz memória, e cujos reflexos se fazem sentir ainda hoje na defesa de uma anistia que não se justificaria com o verdadeiro significado do que seja uma anistia no processo político. Por isso, senhor presidente, a gente se pergunta, a democracia, nos termos do que está acontecendo aqui, da existência desse colégio de ética, essa comissão de ética, será que numa autêntica democracia, que não teria apenas a democracia representativa, mas também a democracia direta, se justificaria a existência de um conselho de ética? Claro que não. Porque numa autêntica democracia, que se estrutura em 2 dimensões, que é a democracia direta, a democracia representativa, através de representantes eleitos diretamente, mas sempre em nome do povo, né? Sob o manto da representação popular, o soberano numa democracia é o povo. É o povo que é a fonte, o originário do poder numa democracia. Os nossos mandatos, o mandato do Glauber que está em julgamento aqui, que não é o seu mandato, é o mecanismo de democracia representativa que não está sendo respeitada. Perguntaram aos eleitores do Glauber, do Rio de Janeiro, e de que mais brasileiros, por esse país afora, que acompanham com interesse e criticamente o que está acontecendo nesse Conselho de Ética, o que está acontecendo nessa casa. Em relação ao mandato, é exemplar. Não é porque eu seja amiga do Glauber. Eu tenho tempo de vida suficiente para escolher meus amigos e para escolher minhas causas. As causas pelas quais eu luto há 90 anos é a defesa da soberania popular, do povo que é o mandatário dos nossos mandatos. Se houvesse necessidade de um julgamento, de um mandato representativo, não seríamos os pares desse mandatário, que seríamos os julgadores. É quem criou condição para que esse mandato se exercitasse. Uma delegação de mandato foi o povo do Rio de Janeiro, que sucessivas vezes elegeram e reelegeram muito bem o companheiro Glauber Braga. E eu me pergunto, o que essa casa já fez para investigar e apurar as denúncias reiteradas, graves, que o Glauber vem fazendo da tribuna? Ele não faz isso pelos corredores, debaixo do pano, ele faz isso em plena tribuna, reiteradamente, denúncias graves de autoridades dessa casa. E eu não vi nenhum movimento, nenhuma iniciativa, seja do Conselho de Ética, seja da direção da casa, para apurar as denúncias gravíssimas que esse mandato tem feito de forma corajosa, reiterada, sem nenhuma concessão, mesmo sob a ameaça de cassação de mandato. Ele nunca transigiu na sua determinação de cumprir o que seu mandato lhe assegura, que é a autoridade da representação e a necessidade, o dever de apurar os desvios éticos que ocorrem no plano da representação política do nosso povo. Forte, né? Muito, muito forte. 90 anos de idade, Erundina. O que Erundina espera da vida? Tudo. Aos 90 anos de idade, ela espera tudo da vida. Isso é muito forte, muito impactante. 2 questões aqui do chat. O Yuri diz aqui, né? 90 anos, mano, e com essa garra, com essa força, Erundina é nada além de
admirável. Quero saudar aqui o Yuri Mienas, dizendo: é difícil demais ter qualquer admiração pelo Lula, dado o silêncio dele e da burocracia do PT, no caso Glauber fica. Então, tem mobilização da esquerda do PT, Natália Benevides estava lá, do Lindbergh, que busca manter laços com a esquerda ainda, apesar dele ter hoje uma postura bem distinta do que tinha no começo do governo Lula, mas duvido que o governo Lula, viu, Yuri, acho que você tem razão, se mobilize, ou que a cúpula do PT se mobilize pela defesa do mandato Glauber. O Lula não vai criar problema para o Arthur Lira, que está cogitado, acho que não vai, mas que está cogitado para ser ministro da Agricultura, que viajou, ministro do Agronegócio, quer dizer, que viajou com ele para o Japão. Eles estão, ele, Hugo Mota e Lira são hoje unha e carne, né? Uma relação muito afetuosa, inclusive. Então, não vejo também qualquer chance do governo Lula se mobilizar em defesa do mandato do Mota. O relator da cassação do Glauber é do PSD. Outros que votaram eram do MDB, PSD, União Brasil. Essa é a Frente Ampla contra o Fascismo. Pois é, essa é a Frente Ampla contra o Fascismo. O relator, que é o Paulo Magalhães, que é deputado do PSD de Dado da Bahia, é sobrinho do Antônio Carlos Magalhães. E ele, nós mostramos aqui semana passada, inclusive foi o objeto da representação do advogado do Glauber ontem lá, né, lá na sessão, que é o seguinte: como é que ele pode estar pedindo a cassação do Glauber Braga, sendo que em 2001, né, ele está pedindo a cassação do Glauber Braga porque o Glauber reagiu e botou para fora, de fato, a pontapés da Câmara dos Deputados, aquele provocador do MBL. Como é que ele pode fazer essa defesa quando em 2001 ele agrediu a socos e pontapés, não um provocador, ele agrediu um jornalista que tinha escrito um livro contando a história, a trajetória nefasta do tio dele, do Antônio Carlos Magalhães. Né? Mas aí aquela conversa, ele vai, não foi bem assim, eu não agredi, blá, você tem conversa para tudo, foi um furo do Globo, eu ia falar do Lauro Jardim, mas não foi um furo do Lauro Jardim, não. Né? Foi um furo do... Já vou lembrar daqui a pouquinho quem deu esse furo. Foi um furo realmente importante, esse do Globo, em relação ao... essa história desse Paulo Magalhães. Né? Essa história do Paulo Magalhães. É isso aí, Eduardo. Então, duas questões aqui no chat. Uma do... Onde está você aqui? Sobre a questão da anistia, né? O Denilson. Mauro, a lei da anistia já atingiu os números de assinaturas na Câmara? Não atingiu os 257. Ontem à noite tinha 240 para o projeto, não para a lei, né? Para o projeto de urgência. Para que o projeto de urgência seja automaticamente entre em vigor, precisa de 257 assinaturas de deputados, tá? Tinha ontem à noite 240, havia versões conflitantes em relação à possibilidade real de chegar às 257. O William Teixeira diz: oxe, é o Marco Nanini mesmo. Sim, ele é eleitor do Glauber, teve lá, bem velhinho, inclusive, né? Estava lá ao lado do Glauber, ao lado da Erundina, inclusive, estava lá presente, dando apoio ao Glauber na sessão. Outra coisa é a Lara Artemisia, que está reclamando aqui que eu usei a expressão jurisprudência, está aqui indignado. Lara, querida, é claro que não tem jurisprudência no Legislativo, porque senão não tem jurisprudência stricto sensu em nenhum outro poder que não seja o Poder Judiciário. Mas jurisprudência lato sensu existe em todo canto. O que quer dizer jurisprudência? Quer dizer uma regra que é aplicada repetidas vezes, ou quer dizer um ato, quer dizer um acordo, que repetidos
repetido numerosas vezes, inúmeras vezes, acaba se tornando quase uma lei. Jurisprudência acaba se tornando uma norma, acaba se tornando um acordo entre as partes, quase com poder de lei. Jurisprudência. Então, o acordo que existe na Câmara, um acordo tradicional, repetido diversas vezes, diariamente, toda vez que tem sessão, não diariamente, mas pelo menos 3 vezes por semana, é que a sessão começa às 4 horas da tarde, aconteça o que acontecer, faça sol ou faça chuva. Então, nesse sentido, é uma jurisprudência. É claro que não tem efeito legal. Ninguém vai poder entrar na justiça para reclamar que o Mota não começou às 4. O que dá para fazer é protestar. Né? E argumentar exatamente isso, diz legisprudência, é isso aí. Né? E é exatamente com esse argumento que o Lindbergh e outros reclamaram. Falaram, isso aqui a gente criou uma jurisprudência aqui interna, né, de começar às 4 horas. Que história é essa? Né? O Cipriano diz aqui, eu trabalho no Poder Executivo e uso jurisprudência para regras do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então é nesse sentido, é evidentemente no sentido figurado. Quem fez uma manifestação muito forte também, além de Erundina, foi a Sâmia Bonfim, que é companheira do Glauber. O Glauber é companheiro dela, está sempre ao lado dela, é muito eloquente, foi muito afirmativa, denunciando exatamente o caráter persecutório da tentativa de cassação do mandato do Glauber. Não ficar indignado. É impossível não se exaltar. É impossível não utilizar de palavras que muitas vezes podem parecer indecorosas. É impossível não expressar a indignação dos corredores que estão aqui lotados, mas de toda a sociedade brasileira que sabe muito bem o que está acontecendo nesse Conselho de Ética. Isso é um processo de perseguição. Porque o crime sobre o qual o Glauber é acusado não é ter botado um provocador para fora, que, como muito bem dito, muitos fariam igual, muitos fariam pior. O deputado Alberto Fraga, do PL, veio aqui dizer isso. Que teria feito pior. Se provoca a minha mãe, se provoca a sua mãe, o que você faria? Pela 7ª vez, no seu local de trabalho, como não ficar irritado diante disso? Agora, achar que o deputado deve ser cassado por isso? Tenha uma santa paciência. Ninguém aqui dessa Câmara pode concordar com isso. Olha, na última semana, muitos deputados vieram falar comigo, de diversas colorações partidárias. Sâmia não tem cabimento, é desproporcional. Mas por que, então, o voto se mantém? E por que, então, se caminha para um pedido de cassação? Tem coisas que precisam ser ditas, e foram muito bem ditas ao longo desse processo. Tem coisas que ficam implícitas, são subliminares, que qualquer criança saberia a motivação. É um processo, sim, de perseguição. Porque o Glauber, diferentemente de todos esses outros deputados e figuras que são agressores de mulheres, vai para a tribuna para falar a verdade. Vai para a tribuna para defender os direitos do povo, para defender os trabalhadores e enfrentar, inclusive, aquele que parece um dos mais poderosos homens dessa casa, mas que se trata somente de mais um dos 513 deputados e que em breve, vai ter a sanção que merece. Por isso, senhoras e senhores parlamentares, essa é a reflexão. Não é possível um conselho de ética que passe pano para agressores de mulheres e queira punir com a sanção máxima de cassação do mandato aquele que veio aqui defender a honra de sua mãe. Não é possível. Essa é a minha fala. Obrigada. Muito forte, né? Muito forte, efetivamente, a Sâmia, sempre. Quero ver se ela vem aqui. Tá? Na semana que vem, o Glauber... Vamos ver, vou ver se consigo ir lá na Câmara. Deixa eu tirar essa mera aqui. Vamos ver se vou lá na Câmara acompanhar a greve de fome do Glauber. Hoje não vai dar, vou na TL, talvez amanhã, e aí trago as informações na semana que vem, ou quem sabe no fim de semana também. Então, a Lara está dizendo aqui. O Gabriel, obrigado, Gabriel, jornalista do Globo, que fez aquele furo, né, que deu o furo da agressão que o Paulo Magalhães tinha cometido em 2001. Ele não foi ele. Né, foi o Bernardo Melo Franca, um ótimo jornalista do Globo. A Lara dizendo, eu não estou indignada, Mauro, relaxa. Lara, você pega... Olha, a Lara pega no meu pé faz uns 10 anos já.
A gente tá junto aí, temos uma boa amizade. Faz uns 10 anos, pelo menos, que a gente se acompanha. Acho que desde a época em que eu estava lá no Brasil 247, depois na Fórum, menos na Fórum, e agora tá aqui de volta. Legal, bom que a gente está junto. Mais mensagens aqui do Caio Batista. É dose, hein? Ter que ficar explicando ter que ficar explicando o sentido figurado das palavras, isso que é mimimi. Farol Brasil, agradeço o trabalho. E o Sil. A Melchiona ontem mandou a verdade, foi ótimo também. Fernanda Melchiona foi muito bem, não separei aqui a fala dela, mas se você assistiu ontem a nossa transmissão, tem nas redes também, fala muito, muito elegante. Fernanda Melchiona, que é uma queridíssima nossa, ela que está comandando, ela que está liderando nosso curso aqui sobre o livro Capitalismo Canibal, uma aula mensal da Nancy Fraser. É ela, nossa queridíssima Fernanda Melchiona, estava potentíssima, como sempre, ontem, lá na sessão. Bom registro, seu. Então, o Lindbergh, que é o líder do PT na Câmara, saiu em defesa do Glauber. E teve uma postura bem impactante, efetivamente, né? Tanto ele, no caso do PT, basicamente ele e a Natália Benevides, os dois. No caso do PCdoB, foi o Orlando e a Jandira Fegali. Foram os dois parlamentares do PCdoB que estavam lá ao lado da bancada do PSOL, tá? Eu falei o que? Benevides? Bonavides, claro. Gabriel, hoje você está me ajudando aqui, obrigado. Natália Bonavides, a quase prefeita de Natal, ela que compõe com a esquerda do PT. Lá no plenário, o Lindbergh falou, no plenário do Conselho. Do Comitê de Ética, quando aconteceu esse absurdo, a votação dessa cassação, quero dizer que somos todos Glauber. Isso é um atentado à democracia brasileira. Ontem um deputado, Gilvan da Federal, desejou morte ao Lula, queria que o Lula andasse sem sua segurança. Eles aprovaram um projeto por 15-8 para desarmar a segurança do Lula. Cadê o Gustavo Gaia, que atacou violentamente, com palavras Gleisi Hoffmann, eu, o presidente da Câmara, o presidente do Senado? Cadê os vários casos, a Carla Zambelli, que na verdade está condenada e não foi caçada aqui dentro? A gente vai resistir. O que fizeram aqui hoje foi um absurdo. Eu quero dizer ao Glauber que nós do PT estamos com ele. Estivemos aqui na sessão, falamos. É uma luta muito mais ampla. É a luta pela democracia. Eu espero que o plenário da Câmara não faça essa sandice. Eles que estão ameaçando a democracia, ver esses bolsonaristas aqui defendendo e votando. Eles têm que ser caçados, o Gaia tem que ser calçado, o Gilvan da Federal tem que ser caçado, Carla Zambelli, não um cara como o Glauber. Eu conheci a mãe do Glauber, Saudade Braga, foi prefeita de Friburgo. E esse provocador que veio aqui do MBL xingou a mãe dele, que estava nos últimos dias de vida, enfrentando um Alzheimer. E o Glauber ali reagiu a uma provocação vil. Agora essa casa lava as mãos para casos gravíssimos. Nós não vamos aceitar. A gente vai resistir. Glauber tomou a decisão de ficar aqui, uma greve de fome. Erundina, que é essa pessoa que é uma referência tão grande para todos nós, decidiu ficar aqui também, acompanhando. E nós vamos ficar aqui com ele. Vamos no plenário protestar. Voltamos aqui, mas eu só quero dizer a todos que agora é isso. Somos todos Glauber. Glauber fica! Glauber fica! Tá aí, e aí, de fato, logo na sequência, o Lindbergh foi para o plenário, ele na condição de líder partidário tem um espaço
todos os líderes têm um espaço privilegiado de manifestação. Inclusive, em boa medida, os deputados querem ser líderes partidários, ou líder da minoria, líder do governo, líder da oposição, porque isso garante a eles um espaço de exposição grande no plenário. Então, ele foi lá e no plenário denunciou essa manobra do horário da sessão. Fazendo uma reclamação pela ordem do dia não ter começado na hora, como está acordado aqui, sempre às 16 horas. A ordem do dia ficou à espera da votação do Conselho de Ética. Quero falar sobre a injustiça, mas o sentimento de injustiça é tão grande, foi tão grande, que nós hoje temos aqui um problema. O deputado Glauber está na comissão e começou uma greve de fome. O que nos preocupa ainda mais é que a deputada Erundina, no alto dos seus 85 anos, revoltada pela injustiça, decidiu acompanhar o Glauber. Está lá na sala com ele. Esse é um problema da casa, pessoal. Eu acho que o presidente Hugo Motta tem que imediatamente chamar uma reunião de líderes. A casa, nessa hora, tem que tentar achar uma solução. Volto a dizer, deputado Arlindo, estamos falando de uma figura como Luiz Erundina. Falo isso porque acompanhei hoje a Comissão de Ética. Dei o meu testemunho. Ontem, aqui nessa casa, um deputado, Gilvan da Federal, disse que queria que o Lula morresse e que ele andasse com segurança desarmada. Tá aí, né? Então ele fez o registro dessa manobra sórdida, né, de segurar o início da sessão para garantir a votação no Conselho de Ética. O Gabriel, daqui, apesar das divergências, é de se elogiar também as atuações do Boulos, Éricas, Cocai e Hilton, Henrique Vieira e Boulos. Tá aí o registro, tem opiniões distintas aqui em relação a esse tema, mas fica o registro das duas visões sobre esse assunto. Então, aqui é o momento em que o Glauber anunciou a greve de fome. Foi um momento bem tenso, inclusive. Eu, como outras pessoas aqui que estavam assistindo, acho que a Rosa falou, né? O Jones também é uma coisa, a gente ficou assim, pô, o cara vai renunciar ao mandato, mas não renunciou, ainda bem. Vamos ver esse momento. A decisão que eu vou adotar aqui agora, ela é de minha inteira responsabilidade. Não foi dividida com absolutamente ninguém, porque se eu tivesse dividido com qualquer outra pessoa, tentariam e conseguiriam me dissuadir e me remover dessa decisão. Inclusive, o faço com a firmeza e com a tranquilidade de que é o que tem que ser feito nesse momento. Eu tomei a decisão inconciliável, irrefutável, de que eu não vou ser... Fique tranquila. De que eu não vou ser... Fique tranquila. De que eu não vou ser derrotado... Fiquem tranquilos. De que eu não vou ser derrotado por Arthur Lira. Eu não vou ser derrotado pelo orçamento secreto. Eu não vou ser derrotado pelo sócio minoritário dessa história, que foi o MBL. Tomei sim a decisão de utilizar a tática mais radical do ponto de vista político que um militante pode fazê-lo. Eu hoje tomo a decisão de que eu vou permanecer aqui nessa sala, permanecer no Congresso Nacional até a finalização do processo. No dia de hoje, eu já iniciei, porque eu estou o dia inteiro em jejum, e eu, a partir de agora, não vou, até o fechamento desse processo, me alimentar. Eu vou permanecer aqui, aguardando com uma decisão irrevogável de que não vou ser derrotado
pelo orçamento secreto. Eu não volto atrás daquilo que tomei como decisão. A partir do dia de hoje, eu vou permanecer aqui, nesse plenário. E quem quiser chamar de greve de fome, chame de greve de fome ou chame como queira. Mas eu vou dar manutenção a uma ação de não rendição ao orçamento secreto, a Arthur Lira e companhia. E por aí eu termino. De não ser derrotado pelo orçamento secreto e por Arthur Lira é irrevogável. E a partir desse momento, não existe qualquer possibilidade de que eu reveja essa posição até a finalização desse processo. Eu quero fazer uma proposta para o coletivo. Permaneçamos junto com o Glauber nessa sala até os desdobramentos desse processo. Também não vamos para casa achando que tudo bem. Tudo bem não! Está se confrontando o mandato popular. O povo do Rio de Janeiro não merece esse tratamento. A democracia precisa ser afirmada. Eu ficarei aqui nessa sala e convido quem mais esteja aqui que fiquemos com esse companheiro até o desfecho desse processo que já estava determinado. E era esse o final. Tanto é que as coisas aconteceram de modo a não ter saída, a não ser essa, e que o nosso companheiro Glauber, de plena consciência e por vontade própria, eu também, de plena consciência e de vontade própria, proponho a todos nós que fiquemos com ele até os desdobramentos dessa proposta. Tá aí. Tá. Importante dizer o seguinte, que a Erundina não vai fazer, tem gente dizendo aqui, não, pelo amor de Deus, Erundina com 90 anos, greve de fome. Não, ela não anunciou que vai fazer greve de fome, mas anunciou que vai ficar lá na sala da Câmara, né, na sala onde aconteceu a sessão ontem, no plenário 15, se eu não estou enganado, lá no corredor das comissões. O que, por si só, já preocupa, né? Com 90 anos de idade, imagina ela não ir para casa, ela não descansar, ela ficar ali o tempo todo, é objeto de grande preocupação, né, essa decisão da Erundina. Né? A decisão do Glauber de fazer greve de fome é uma decisão que, sob determinado ponto de vista, preocupa menos, né? A greve de fome é um instrumento de luta tradicional. Se fez muita greve de fome ao longo da história em situações em resistência, sobretudo em resistência a situações de opressão. Não é? Me lembro aqui, olha, a última greve de fome que eu tenho lembrança é uma greve comandada, como chamava o bispo lá da Bahia, foi uma greve contra a transposição do Rio São Francisco, tá? Diz aqui a Gisele, grandes líderes fizeram greve de fome. A Rosa pergunta, tem certeza, Maurão? Eu tinha entendido que ela faria greve junto com o Glauber. Não foi essa a afirmação que ela fez, não. A afirmação dela é que ela vai ficar com o Glauber, foi o Dom Capio, isso mesmo. Né? O Dom Capio que liderou uma greve de fome contra... nossa, voltei no tempo agora. Foi em 2019. 2019, durante o governo Bolsonaro, achei que era mais... Não, em 2019, ele fez greve de fome contra o projeto de transposição, olha só, do Rio São Francisco pelo governo Bolsonaro. Mas ele já tinha feito uma greve de fome antes ele que era, na época, era o bispo de Barra, tá? Ele já tinha feito uma greve contra o projeto de transposição do Rio em 2007, voltou a fazer outra em 2019, e agora o Glauber faz, tá? Eu acho que foi 2019, foi o governo Bolsonaro, tá? É isso aí. Depois que acabou a sessão, o Glauber fez também uma manifestação, mais para falar da decisão dele e do que vem aí pela frente. Agradecer a vocês, a cada um e a cada uma,
O Conselho de Ética acabou de aprovar a cassação do mandato. Agora a gente tem recurso à CCJ e depois ao plenário. Aquilo que a gente já indicava foi o que aconteceu. Existe um acordão fechado, firmado, e nós tomamos a decisão, eu tomei a decisão de que eu não vou sair derrotado por Lira, pelo orçamento secreto e pelo sócio minoritário do MBL nessa história. Então, tomei a decisão, vou permanecer aqui nesse espaço da Câmara dos Deputados até o final desse processo, circulando, evidentemente, em espaço da Câmara, mas nesse momento aqui no Conselho. E mais do que isso, eu tomei a decisão, eu sei que é a tática mais radical que um militante pode adotar. Pensei muito intimamente antes de fazer isso, essa é uma responsabilidade exclusivamente minha. Estou em jejum no dia de hoje e vou permanecer sem alimentação como uma forma de denúncia, como uma tática de enfrentamento radical ao que está acontecendo, porque eu sei que a perda do mandato, a nossa militância não se resume a mandato, mas é uma tentativa de se ampliar para um conjunto de outros militantes essa mesma forma de ação, essa forma de intimidação e de calar. Então, é uma posição irrevogável minha. Até a finalização desse processo, eu vou permanecer sem me alimentar, bebendo água, mas, ao mesmo tempo, mobilizando a luta. Não é nenhum recuo da luta, pelo contrário. É talvez a forma mais radical de fazer a luta nesse momento. Eu não vou ser um cadáver político, como eles imaginaram que eu seria, ou seja, eles queriam votar para uma inelegibilidade de 8 anos, que com o final do mandato são 10 anos. A nossa vida não se resume a mandato, mas eu vou até o limite dessa história. Tomamos a decisão e não vou me render para o orçamento secreto, para Arthur Lira e companhia. Muito obrigado a toda a solidariedade de vocês, aos parlamentares que aqui se colocaram. Eu não tenho palavras para agradecer, tá? Um abraço grande. É isso aí. Essa foi então a manifestação do Glauber já depois de encerrada a sessão. Sobre Dom Capio, tá? Dom Capio fez greve de fome, estava olhando aqui, enquanto o Glauber falava, 3 vezes contra a transposição do Rio São Francisco, tá? 2 vezes nos governos do PT, 2005 e 2007, a primeira 11 dias, a segunda 23 dias e a terceira já no governo Bolsonaro em 2019, a transposição foi feita, né? O protesto de Dom Capio foi um protesto que não conseguiu barrar a transposição do Rio São Francisco. Vamos ver como vai ser a greve de fome de Glauber Braga. Tá bom? É isso aí. Vamos acompanhar. Prioridade para nós. Eu vou... O Rodrigo, cheguei agora, o Glauber foi cassado mesmo? Não, o Glauber foi cassado ontem, foi aprovada a cassação dele por 13-5 no Conselho de Ética da Câmara, agora vai para o plenário, eles precisam de 257 votos para cassar Glauber no plenário. Deixa eu ver aqui, eu acho que são 257. Você precisa de 257 votos no plenário para cassar um parlamentar. Então, vamos ver como é que vai ser o andamento desse processo. Não se sabe ainda, não vai ser a agenda. O Pedro chegou. Gente, ajuda o Pedro aqui que chegou agora. Greve de quê? Greve de fome, Pedro. Greve de fome. Ele declarou ontem que está começando iniciou o processo de greve de fome. Então, ontem foi um dia bastante importante, uma virada completa na posição de Trump, um recuo. Trump levou para casa uma derrota brutal no dia de ontem. O que ele fez? Ele voltou atrás em todas as
no processo do tarifaço. Então, tinha uma tarifa de 25, de 30, de 40, de 45, e ele recuou, né, fez um recuo, segundo ele, por 90 dias, deixando tarifas de 10% unificadas para todo o planeta, exceto para a China. Tá? Então, foi um recuo que ele, claro, está vendendo como um passo conciliatório, tá? Uma grande derrota do projeto Trump, grande derrota, efetivamente, que foi se constituindo ao longo do dia de ontem. E isso fez uma virada, chamado mercado financeiro, as bolsas viraram de ponta cabeça, depois desviraram, depois viraram de novo, depois desviraram outra vez, tá? Por conta dessa mudança, porque ele tirou o bode da sala. Ele tirou o bode da sala e manteve apenas contra a China, que é, ao fim e ao cabo, o grande inimigo de Trump é a China. A grande inimiga de Trump é a China. Deixa eu falar, então, de como é que o mercado financeiro se comportou. Então, a gente, esses dias agora, deixa eu só registrar aqui, saudando aqui, o Sil dizendo, o Lira aproveita que é relator das isenções até 5 mil, verdade. Amanhã vamos fazer uma conversa bem detalhada sobre isso, tá? O Arthur Lira tá muito poderoso. Interessante isso, né? Ele é o ex-presidente da Câmara mais poderoso da história. Bom você ter mencionado isso, Sil. A gente já volta para falar do planeta. O Arthur Lira não é mais o presidente, mas Lula, em acordo com Hugo Mota, deram de presente para ele, durante aquela viagem para o Japão, a relatoria do projeto considerado o grande projeto do ano. O grande projeto para o governo é o projeto com o qual Lula confia que vai mudar, vai reverter essa draga de popularidade na qual se meteu o governo depois de 2 anos do seu mandato, né? A queda foi janeiro, fevereiro, março, foram os meses de queda brutal da popularidade, que é esta de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, desconto para quem ganha entre 5 e 7 mil e uma taxaçãozinha pequena para quem está lá no alto da pirâmide brasileira. Então, simplesmente Lira é o relator desse projeto. Então, isso vai conferir a Lira para o Lira, né, assim, para a campanha dele para o Senado lá em Alagoas, uma peça-chave. Ele só vai dar Lira nesses próximos meses nas mídias. Presente do Lula. Presente do Lula. Então, por conta disso, alguém acha que o Lula vai tentar, o Sil tem razão. O Lira aproveita que é relator da isenção até 5 mil para evitar algum movimento do Lula e cortar a cabeça do Glauber. Está tudo armado e planejado, você tem total razão. Alguém acha que o Palácio do Planalto vai tentar, fazer uma contraofensiva, vai sair em defesa aberta do mandato do Glauber, arriscando aquilo que é o mais importante, que é o projeto de imposto de renda e a relação com o Lira? Acho difícil. Muito difícil, muito difícil. O BR Gladson está aqui com a gente de novo. Também estão querendo caçar o Renato Freitas do mandato dele de deputado estadual lá no Paraná. A gente falou com ele recentemente sobre isso. Acho que são 2 figuras para a gente escutar, né? Glauber e Renato Freitas. A presença dos dois é um indicativo de que apenas a oposição bem comportada é admissível pelo sistema, né? É admissível por aqueles que comandam a política nacional atualmente, né? E no caso lá, paranaense também. Cida Vieira, estava sentindo sua falta aqui, chegou agora. Bom dia, Mauro, bom dia a todos. Sil, você acertou na mosca, tá tudo armado, Lira não dá ponto, sem nó. E o Sil traz uma boa notícia que deu 10, nossa, generosidade, deu 10 assinaturas, 10 membresias, como a gente diz, de presente para a nossa turma aqui. Muito legal. Obrigado, Sil. Tamo junto sempre. Valeu.